Saudações, Adams aqui, e eu vou nesse vídeo fazer um overview agora da furadeira. Essa é a furadeira da Gama, foi a que eu achei com o preço mais em conta. Eu comprei, é um overview bem honesto com você, bem comparativo, não é puxando sardinha para a Gama. Aliás, eu não sei o resultado que eu vou encontrar aqui dentro. Eu não sei se ela realmente foi uma boa compra, e eu vou abrir, vou te mostrar tudo que veio aqui dentro. Vou te falar a real, funciona, não funciona, é boa, não é? Eu tenho outras máquinas, e já trabalhei com várias verticais, então eu posso te dar um overview comparativo real, por exemplo. Eu tive Ferrari, Moto 1000, este daqui é Grupo Meg, esse daqui é uma Imis, só que essa daqui já é de outro padrão, né? E aí você pode também, tá vendo uma furação dela, a gente vai fazer furações, né, para final de contas, a gente vê se ela se comporta para aquilo que você precisa. Agora um detalhe, conforme eu vou abrindo aqui, já vou conversando com você, é que se você é um marceneiro, assim como eu, e você precisa dela para marcenaria, essa é a principal finalidade deste vídeo, te mostrar ela nesse segmento. Ó, a gente tem um produto aqui, está bem embalado, ele é de chapa aqui embaixo, diferente dessa outra aqui que eu tenho ferro fundido. A gente tem a proteção, aqui a base dela ó, é chapa, proteções aqui também, tudo em saquinho. E aqui ó, soltou tudo, os parafusos, não estava fechada, podia ter mais fechadinha, né? Pra não... Vai que cai ali dentro da caixa, a caixa fura e vai perdendo algum item. Ah, o mandril. Mandril, a máquina em si, com um motorzinho. A gente vai falar um pouco sobre a potência, especificações, para o que ela serve, para o que ela não serve, o que você não deve esperar dessa máquina. O eixo, vou fazer a montagem dela. O ideal é você sempre lembrar de, nunca esqueça, pega o manual e acompanha. Ou você segue aqui comigo no vídeo, se você estiver montando a sua, que a gente vai seguir a ordem do manual. Então a primeira coisa a gente vai colocar aqui, ó, o eixo na base. E eu vou usar o parafuso, a porca, e vou colocá-lo aqui, ó. E um detalhe que você já vai ficando sabendo é que não vem a chave para você apertar aqui. Então, né, você vai ter que ter aí chaves desse tipo, geralmente não vem nesse tipo de máquina, uma chave 14. Vamos colocar. Antes de você sair apertando apenas um dos parafusos, tá? Primeiro coloque todos eles, inicie a parafusação, para depois então você apertar, certo? Agora a gente vai colocar a base, a mesinha aqui, né? Cuidado com a mão. Vou colocar aqui embaixo. Depois de colocar a mesa, a gente vai colocar o cabeçote na coluna. Fixar e apertar os parafusos com a chave Allen que vem. Então, vamos vir aqui. E aqui, ó, eu vou procurar colocar no alinhamento a parte de cima com a parte de baixo. Vou mirar o olho aqui. E vou apertar aqui a chave Allen. Você pode usar depois uma broca bem comprida e achar o centro aqui da base. Se você quiser deixar mais certinho, né? Aí você consegue, pegando um eixo aqui, depois colocando dentro do mandril, você consegue fazer isso. Se você apertar muito aqui, aqui é uma latinha bem fina, bem fininha. Então ele vai esmagar ali e vai atrapalhar. Então ela é fraquinha nesse quesito. Se a gente forçar muito ali, a gente estoura. Aqui o restante já está tudo apertado, a gente vai apertar aqui também. São dois parafusos que a gente tem local de colocar, né? Então vamos colocar os dois aqui para garantir. Não espere por dar o aperto total, senão você vai estragar se você não tiver experiência com isso. Agora as alavancas, a gente pode colocá-las aqui, ó. É só rosquear. Ela tem uma certa inclinação, tá? Então ela provavelmente vai estar inclinadinha aqui para você achar a rosca. É na mão mesmo. Se você quiser travar mais, pega um alicate de pressão, aperta aqui e dá uma apertadinha. Que aí você consegue fazer ela não ficar soltando toda hora. É ruim quando elas ficam soltando. Agora a primeira coisa é a gente colocar o protetor. Vamos colocar aqui, ó, depois de soltar um pouquinho o parafuso. Soltei bem aqui o parafusinho para a gente ter um espaço aqui de movimentação legal. Puxei, abriu. Vou colocar ela aqui de frente, alinhado. Antes de eu apertar ali, eu vou colocar o lado de cá, ó, porque eu consigo ter um ajuste correto aqui. Ó, posso vir aqui, colocar aqui. Que eu consigo perceber onde que é o centrinho dessa região aqui, ó. Que nós temos, tá? Então, vou abrir aqui. Coloquei a porquinha embaixo e vou rosqueando aqui. Vou usar uma chave aqui para mim dar o aperto. Tá aí. Agora que eu fiz isso, eu aperto realmente essa parte de proteção. Encosto bem lá.
Deixo alinhadinho, de acordo com a mira ali. Tá aí. Agora a gente vai pegar o nosso mandril. Cuidado com sujeira, a gente vai colocar ele aqui dentro, ó, tá? Colocou aqui e a gente vai bater aqui. Recolhe, tá, o mandril, não deixa aquela pontinha aqui de baixo para baixo, não, senão você pode estragar, né? Agora vamos colocar a proteção. Aqui, ó, a gente soltei ele, vou colocar ele aqui, tem uns parafusinhos já aqui dentro. Vou soltar eles um pouquinho mais, de forma que a gente consiga passar o acrílico ali por dentro. Tem outro parafusinho aqui. Agora você vai chegar até o final certinho, tá? Porque ele tem os furinhos já aqui dentro do acrílico. Então você vai acertar exatamente nos mesmos furos agora esses parafusinhos. Tá aí. Colocado. Agora, eu não uso dessa forma, né? Com isso daqui por dentro. Eu uso ao contrário. Então eu vou inverter colocando a borboletinha para fora. Eu vou deixar erguido aqui. Vou apertar aqui só para... A gente já tem aqui pronto para colocar. Vamos ver se a gente para ela aqui em cima. Se ela tem uma boa fixação. Tá aí, apertei, parou bem. E do lado de cá, aqui a gente vai colocar essa pecinha de plástico aqui em cima. Ela serve como medida. Aqui a gente tem o ponto zero, então a gente alinha lá no ponto zero certinho aqui. De forma que a gente consiga estar vendo sempre, né, no ponto zero. E aí a gente sabe quanto que a gente está baixando aqui, ó, o mandril na hora de apertar. E a gente pode regular, obviamente, aqui, né, nessa região. A gente pode colocar essas porcas e contra-porca para travar na altura que a gente quer fazer o furo, para que a gente, na hora de descer aqui, ó, ele tenha essa parada. Temos então a máquina, a gente tem o botão de liga e desliga aqui do lado, algumas máquinas tem na frente, né? Adams, por que você escolheu essa furadeira vertical? Primeira opção que eu olhei, configurações. Primeiro de tudo, eu tinha que saber as configurações que eu precisava para fazer o trabalho que ela vai estar disposta a utilizar. Dentro dessas configurações me saiu vários modelos e marcas de máquinas que a gente podia optar por escolher. E eu escolhi essa da Gama por causa da marca e também por causa do preço. Então, um preço e uma marca que a gente tem legal aqui no Brasil. Aqui a gente tem a caixinha, não saberia se ela ia ser boa ou não, tá? Eu gosto mais de quando essa parte de cima, assim, ela esteja com abertura rápida. Eu não gosto desse sistema aqui de parafuso, mas nem toda máquina ia ter exatamente aquilo que a gente quer, né? Então, tudo que a gente quer, a máquina não vai ter. Então, dentro das possibilidades, eu tirei aqui. Eu vou tirar essa parte aqui, tá? Que é onde a gente tem a parte de cima. E vou deixar sem o parafuso. Só isso, ó. Deixo sem o parafuso. E ela tem a trava normal, igual as outras. Só que as outras têm o puxadorzinho. Diferente dessa, que não tem o puxadorzinho. E eu achei que não deveria ser assim. Essa minha, por exemplo, aqui, ó, ela tem um puxador. Essa outra tem um puxador. Essa não. Um único quesito que eu não escolheria ela. Mas então, Adas, vamos falar sobre o que você deve olhar na hora de escolher uma furadeira vertical. Primeiro, para que ela vai ser utilizada? Eu olhei que é para me furar MDF. O furo de MDF, quando a gente trabalha com móveis, marcenaria moderna, a gente não faz furos muito brutos, a gente não pega madeiras muito duras. O MDF, ele é macio. Na medida do diâmetro que a gente for fazer o furo, é o que a gente depende de conseguir fazer ou não. E uma das principais funcionalidades que eu preciso dela é para fazer furos de dobradiça. Existem máquinas melhores para essa questão de dobradiça, mas porém mais caras. E essa é uma máquina que atende qualquer iniciante da marcenaria, até mesmo uma pessoa intermediária e avançada que destina-se a fazer os furos da dobradiça. Por muitos e muitos anos, eu sempre utilizei uma dessa, inclusive essa daqui, ó, bem velhinha. Tem uma outra também, que hoje fica no meu pai, e a gente sempre usou ela. Hoje ela está fraquinha, ó. Eu ligo aqui, até fora da tomada, mas ela já não tem forças nem para rodar, mas é o mesmo motor até hoje, ela nunca parou de funcionar. Só que na hora de fazer o furo do caneco, né, 35 milímetros de furação, ela sofre muito. A outra que eu tenho da Ferrari já não sofre, mas aqui, essa daqui já está mais velhinha, não é por causa da marca em si, tá bom? A potência é o que vai influenciar muito na furação. Então,
O que eu precisava é saber se o mandril comporta. Eu não vou fazer furos grossos, então até 13 milímetros para mim dá. Então esse é um mandril de até 13 milímetros. Qual mandril, então, ideal? Depende. Por exemplo, não adianta você pegar um mandril de 16 milímetros e colocar nessa máquina se ela não tiver força no motor o suficiente para tocar uma furação robusta. Esse mandril é de 3 milímetros a 13 milímetros. 3 milímetros, broquinha 3 milímetros, você coloca aqui. Se for uma broquinha 2,5 ADAS, não coloca. Ela fica solta, não aperta. Então, por exemplo, se você trabalha com artesanato em MDF, eu trabalhei muito com artesanato em MDF, essa outra minha aqui, ela já comporta até 1 milímetro. Então, eu consigo colocar broquinhas de 1 milímetro, exato. A gente usa muito para furar furinhos bem pequenininhos, com 1 milímetro mesmo, tinha utilidades, tinha casos que a gente precisava. Bem raros, mas tinha. No móveis, a gente nunca vai precisar fazer furos de menos de 3 milímetros, tá bom? Então, essa máquina vai te atender. Se você for fazer furos de mais de 13 milímetros, também você não vai ter motor suficiente. Então não adianta você comprar uma máquina de 16 milímetros com um motorzinho ali de menos de meio cavalo, de 350 para baixo, 350 watts, tá? Então a broca tem a medida, né, que é de acordo com o mandril. Esse é o mandril de meia. Então, o meia, alguns falam o de 13 milímetros. A profundidade que a gente tem aqui, ó, o quanto que é, conforme eu rodar aqui, ele vai fazer a furo. Então, é a profundidade de furação. A gente tem 50 milímetros nessa máquina. Nessa daqui, por exemplo, eu vou ter mais profundidade ali. Não lembro se é 60. A maioria é 60, até mais. Outra coisa é a rotação. Quanto a quanto. Nesse caso aqui, ela tem 5 níveis de rotação. É só mudar a correia de posicionamento. A gente solta aqui o motor. Ele passa a ter esse movimento aqui. E aí a gente consegue soltar a correia e mudar ela de posicionamento. De acordo com o que você vai furar, você vai precisar de uma furação diferente. Então, se você vai furar o MDF é uma furação, se você vai furar acrílico é outro, furar ferro, alumínio é outro. Então, de acordo com isso, você tem essa possibilidade. Independente da máquina ser fraca, você pode furar ferros, Adams? Pode. Você só não vai furar ferros muito grossos, ou se você precisar de um furo grosso, você vai fazer um furo com uma broca mais fina, depois uma broca um pouco mais grossa, depois mais grossa um pouco, e aí você consegue fazer a furação também do mesmo jeito, independente da grossura do ferro ali, tá bom? Ela tem 5 velocidades, né? Essa é uma maquininha bem leve, 15 quilos, então, ó, bem facinho da gente tirar ela com uma mão, colocar dentro do balcão. Isso para quem está trabalhando com móveis planejados, começando agora, começando na garagem, vai ser uma mão na roda. É uma maquininha, se ela furar o que a gente está proposto a furar, é uma mão na roda. Eu sempre usei ela, como eu falei. Você tem outras opções, e eu ia te dar dicas aqui no meio, né? Eu falei sobre móveis planejados. Você tem um kit da Luzini. Esse é um kit de furação da Luzini. Você coloca onde você quer colocar. Isso daqui você coloca, que é a broca, tá? Você coloca na tua furadeira manual e faz o furo por aqui. Você consegue fazer os furos usadas do caneco para fazer os móveis, as portas? Consegue. Só que demora muito mais. E elas são caras também. Em questão de preço, não é barato, tá? É um bom investimento que você tem que fazer. Eu diria que aqui você tem um investimento mais alto, 3 vezes mais do que ali, mas você vai fazer uma infinidade a mais de uso do que ali. Aquilo ali só faz aquilo ali. Cada furação você não tem como fazer um preparo, deixar as bancadas de um jeito pronto para fazer as furações das portas de forma ágil. E se você quiser saber como fazer a bancada de forma ágil para a gente fazer essa furadeira se transformar realmente numa furadeira para caneco com multi-ajustes imediato, sem ter que ficar mudando os pontos, me deixa aqui nos comentários que eu já usei dessa forma. Acho muito bacana, só que eu estou sem nenhuma preparada, eu posso preparar uma para mim, gravar e ensinar você. Com certeza, na hora que a gente tiver 1000 likes aqui do vídeo, já vai estar programado para a gente fazer ele. Então já deixa o like aí se você não deixou, para ajudar aqui no canal, que isso realmente me ajuda, eu estar fazendo conteúdos aqui para você. Agora, você tem também esse tipo de broca. Você compra aí, são importadas, né? A gente traz aí da China esse tipo de material e funciona bem, Adas? Não tão bem quanto furar aqui, bem tanto quanto, sim, a Luzini, tá? Só que elas vão cegar mais rápido se você pegar uma que tiver com aço ruim. Essa minha aqui, por exemplo, vem com aço muito bom. Eu já fiz muitos furos com ela. E às vezes algum local que eu não consigo usar na máquina, eu tenho que ir lá no cliente. E lá na hora acaba surgindo uma necessidade de fazer uma furação, colocar uma dobradiça a mais ali. A gente faz isso. É raríssimo isso acontecer. Depende de algum obstáculo na hora que tenha que mudar uma porta de lugar. Coisa raríssima, mas ela serve. Então eu deixo ela na minha maleta de ferramentas. A gente tem aqui uma base de 16 por 16 da mesa. Se ela é 15 por 15 ou 20 por 20, igual é o que vai variar mais ou menos as furadeiras, vai dar certo, porque a gente vai fazer uma sobrebase, que é igual eu tenho aqui. Aqui eu tenho uma sobrebase para fazer as multifuração, porque é MDF. Quando a gente faz o furo, o acabamento fica muito melhor. Mas aqui, a gente já viu, a gente tem uma proteção,
foi um índice que eu estava olhando que, para mim, assim, não é algo que tão, é um decisivo fator? Não. Um fator decisivo é que eu queria que essa regulagem de altura aqui fosse o mais firme possível. E esse é o melhor que tem. Tem uma outra forma que eu não gosto, particularidade minha de usar, que é esse tipo aqui, aonde fica aqui a regulagem. E aqui dentro a gente tem um limitador. Ele perde mais assim a durabilidade, ele estoura fácil aquilo ali. Comigo a minha máquina já está estourada e é uma Imes. É ruim isso, né? Então a gente perde o ponto. Aqui não. Por mais que a gente tenha um jogo de ser plástico aqui, a gente tem um ponto até bem sólido, até para a gente olhar se já está chegando no ponto ou não. Isso é bem legal. Aqui a gente tem a posição das correias com a demarcação em velocidade de cada uma delas, que a gente tem de 580 a 2.650 a rotação. Tem máquinas que você vai ter ali rotações de 3.100, ou seja, né, tem ali uns 10, 15, 20% a mais velocidade do que aqui. E só que elas geralmente começam numa rotação um pouquinho maior, quando é assim, uns 620. Essa máquina é uma máquina de 110, né, 127 volts. E a gente tem aqui no manual um outro quesito que eu acho legal até para você ter, mas a gente tem aqui ó, uma tabela de velocidades que a gente precisa utilizar de acordo com cada material, aço, ferro, bronze, alumínio, plástico, madeira, quantos milímetros vai ser furado, qual a rotação que a gente vai utilizar. Bom, a gente já falou bastante aqui dela e agora a gente vai fazer a furação. Quando a gente faz a furação no lento, ela tem mais força. Então, o que eu fazia sempre para fazer a furação do caneco, naquelas máquinas mais fracas, é colocar na velocidade mais lenta. Nesse caso aqui, ó, se eu pegar a madeira, ele vai me aconselhar a trabalhar na rotação alta, 2.600, 1.750. Então, ali na posição 5, na posição 4. Então, eu vou deixar no meio e ver como já está ali. E vou esticar aqui, ó, tem que esticar, tá? Quando você coloca ali, ó, estica o motor para lá, para você apertar aqui, essa partezinha aqui, tá? Na mão mesmo, não precisa apertar muito, tá? Vou pegar aqui, vou colocar uma base aqui, só nesse momento, antes da gente ter a nossa base oficial, né? Já percebo que a gente tem um pouco de movimentação aqui, ó. Ela não é tão chapadinha, porque é chapa realmente envergada, né? Que eles amassam e trabalham ali. Você tem que observar se ela está no ângulo correto, se está no ponto zero. Aqui no meu caso tem uma marcação ali, mas a gente tem que verificar com uma broca grande ali se realmente está no ponto. Eu vou colocar já de uma broca básica aqui, mas, né, vamos pegar uma 516 aqui, vou colocar aqui para sentir a máquina mesmo. Essa proteção aqui no caso não vai ter utilidade, ela vai descer pouco, né? Então a gente tem que tomar cuidado ali. Vamos ligar a máquina. Barulho baixo, tá? Um barulho bem baixo. O ideal é prender a máquina, tá? Certinho. Então a gente está fazendo um improviso aqui para mim te mostrando. E vamos fazer a furação aqui, ó. Movimento suave, né? Não tem segredo. Furação dela nem sentiu na máquina. Não é uma broca nova. Esse lascamento embaixo aqui é porque a gente não usou uma base, tá? Para não ter isso, a gente teria que ter uma base que seja furado junto ali e sirva de arremate para isso não acontecer. Sempre saiba disso. Toda furação que você for, coloca o material de sacrifício embaixo, que na verdade aqui pode ser o próprio tampo que você troca de vez em quando. Agora eu vou fazer o furo, que é o destino para qual essa máquina aqui foi chamada, só que eu tenho duas brocas que eu posso utilizar aqui. E aí onde que tá? Uma outra dica que pouca gente sabe. Se você pegar uma broca Forstner, uma broca, né, como essa daqui, você vai ter um peso na máquina. Se você usar uma broca chata, por mais que o mesmo diâmetro, ela tem outro peso na máquina. Então, essa daqui é mais pesada. Essa daqui, que é a chata, ela é mais leve. Eu vou usar essa broca mais leve aqui primeiro, para ver se realmente ela vai furar, porque ela sofre naquela maquininha que eu tenho ali no canto. Vou colocar um material aqui embaixo e vou fazer o furo por cima aqui, ó. Será que vai furar, hein? Parou porque eu fiz bastante força. Ó, mas está indo bem. Bem. Eu fiz muita força, aí ela para. Para você ter uma ideia, né, a gente vazou aqui, mas não é isso que a gente vai acontecer, mas a gente vazou aqui a furação,
O furo tá com o acabamento certinho, porque a gente tem um remate lá embaixo certinho. Essa é uma broca que já está cega, eu já devo ter feito umas 30, 40 móvel com ela, sem nem afiar ainda. Isso que eu estou na média velocidade aqui. Eu vou deixar na mesma média velocidade mesmo, que a gente já viu que furou. Se eu abaixar a rotação, a gente com certeza vai ter mais força ainda nela. Agora eu vou fazer uma prova aqui que, particularmente, eu achei que não ia fazer o furo com aquela que nós vamos colocar agora, tá? Achei que não conseguiria furar com essa Metalli. Essa é uma broca da Metalli para 35 milímetros. Vamos colocar aqui. Será, hein? Sei não, hein? Nessa furação, eu vou pedir para o editor não ter colocado em velocidade, para que você sinta o tempo que demorou para a gente fazer essa furação. Ó. Qualidade sensacional, foi rápido, foi suave, não parou. A máquina realmente me surpreendeu na potência que ela tem, vou ser sincero, me surpreendeu. Achei assim, foi uma das mais baratas que eu encontrei, inclusive se você for comprar a sua, embaixo desse vídeo provavelmente você vai ter uma indicação minha, de onde você pode comprar, tá? Essa máquina, onde você pode achar exatamente a mesma configuração. E para mim funcionou legal aqui nessa máquina. Bacana, gostei. Furação sensacional. Agora só vamos ver se a gente faz essa base aqui bem legal para deixar no jeito. Ela é pequenininha e ela consegue fazer vários tipos de furação com mais facilidade. Então você tem ajustes ali que você faz nela. E aí essa máquina eu guardo dentro dos balcões. Se você não conhece meu curso de móveis planejados, Zero Profissional, onde você aprende a fazer os móveis planejados na prática, comigo, instalar móveis, ir no cliente, tirar as medidas, fazer o projeto, elaborar o esboço ali todo, produzir, usinar, isso assim, fazer eles num espaço com máquinas manuais, um espaço pequeno, um espaço da garagem. Eu fiz móveis e móveis por anos na minha casa, numa garagem, aliás, num tempo que ainda era tudo descoberto, o teto ali ainda, e eu fazia assim, e com esse dinheiro que eu ganhava ali, eu fui conquistando, até ir melhorando o meu trabalho. E é isso que eu ensino lá dentro desse curso completo já há muitos anos, com muitas turmas, milhares de alunos que já se formaram no Brasil. Se você quiser conhecer mais, provavelmente em algum local aqui você tem para conhecer mais. Se você quiser fazer parte lá, a gente tem grupo de alunos e muito mais, vai ser muito bom recebê-lo naquele curso. Eu espero que realmente você tenha gostado desse vídeo, tenha sido proveitoso conhecer um pouco dessa máquina. A gente tem aqui o botão, ó, tudo no jeitinho, ela tem uma boa fixação. Ela tem um material, por mais que a gente tem lata, eles são bem firmes, tá? Isso daqui não tem molejo, ó, não é fraco assim. A pintura não é das melhores, mas também não é das piores. É algo totalmente muito bom para o que a gente predestinará ela, a utilizá-la. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo toda semana sobre reviews das minhas máquinas, minhas ferramentas, o que eu compro, o que eu já tenho para explicar para você e te dar um overview ali se vale a pena, se não vale a pena. Tá bom? Então é isso. Um forte abraço e até lá.